Olá, ladies and gentlemen, tudo bom? Como estamos? Por aqui, tá tudo bem. Esse vídeo é diferente, foi um desafio para mim, um formato que eu estou testando. Ele é um debriefing de um lançamento que a gente participou. Nós criamos e estruturamos comunidades no digital e eu vou compartilhar como eu fiz o debriefing, vou comentar alguns aspectos do lançamento também. E a gente auxilia aí no processo de criação, estruturação e onboarding dessas comunidades que serão lançadas no mercado digital com as estratégias de lançamento, ok? É importante a gente salientar que precisa ter um trabalho de equipe compartilhado com o time de marketing, porque você vai vender um produto e vai ter que prometer alguma coisa, certo? Promessa de venda. Só que para você estruturar essa promessa, você tem que tangibilizar, planejar como você vai distribuir e entregar essa promessa, para que você não tenha quebras de confiança, fricções desnecessárias que poderiam ter sido minimizadas se você tivesse estruturado o planejamento da sua comunidade antes de lançar. Então, lançar é parte do jogo, mas a história começa muito antes disso, no planejamento e estruturação da sua comunidade. Compartilhando aqui a minha garrafinha do Novo Mercado e ganhei por ser uma membro engajada num específico mês. Aqui uma estratégia de comunidade relevante. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Eu vou mostrar alguns detalhes do lançamento e vou mostrar um debriefing que eu fiz. E como é importante você que trabalha com lançamentos entregar determinadas informações para que o nosso trabalho seja otimizado e alinhado com o seu, na finalidade de potencializar o resultado do lançamento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhei, compartilhei. Primeiramente, o que eu vou compartilhar com você é um Docs simples, que é um relatório de debriefing. Geralmente eu recomendo que as agências de lançamento façam um briefing e debriefing documentado de seus lançamentos. Ai, Cami, isso é óbvio, quase ninguém faz. É importante que você entregue isso para o seu cliente e que eu, como profissional de comunidade, tenha acesso aos resultados do primeiro e dos lançamentos anteriores para a gente entender como é que está a saúde desse negócio, como é que está o histórico, o contexto desse ecossistema para a gente entender de que forma a gente vai inserir a comunidade para potencializar resultado, tá? Então, aqui é um debriefing de lançamento. Eu criei essa documentação, tem todo um sumário aqui de pesquisa ao do lado, que é muito bom de navegar. Eu criei toda essa documentação usando o apoio do Gemini para criar documento. E eu gostei bastante da construção que ele me trouxe. Então, aqui tem a data do lançamento. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, visão geral do lançamento. Contexto aqui é o primeiro lançamento. Eu poderia colocar o nome do evento, a data do lançamento e o horário. A gente colocou o público-alvo. Aqui foi o nicho de odontopediatria. A meta primária do lançamento, bater 300 assinaturas. Resultados-chave, adesão, engajamento, receita. Bom, aqui a gente colocou o dado que a gente teve acesso, né? Então, a gente fez o lançamento e a gente bateu aproximadamente 249 mil reais. E o carrinho ficou aberto do dia 18 até o dia 24, ou seja, praticamente uma semana de carrinho aberto. Eu me coloquei como líder desse debriefing porque eu tive a iniciativa de realizá-lo. O que aconteceu? E aqui a gente tem descrições do evento, cronograma de lançamento, as datas. Isso aqui é uma coisa que eu oriento você que é lançador. Documente as datas dos processos de cada etapa do lançamento para a gente conseguir repetir e manter esse cronograma em próximos lançamentos, ok? Então, colocar o período de aquecimento e tudo mais é muito importante para nós, tá? Aqui a gente colocou a data que o carrinho abriu e a data que o carrinho se encerrou também. Mas a parte do aquecimento em si
eu deixo disponível para o lançador preencher. Então, esse documento aqui, ele é compartilhado, o debriefing da experiência de comunidade e também da experiência do lançamento dela no mesmo lugar. Não tem por que separar isso, são informações úteis para os dois trabalharem na estratégia. Deixa eu só... Métricas-chave de desempenhos. KPI. KPI. KPIs. Então, aqui a gente colocou relacionado à comunidade, então a meta era 300. O resultado foram 266 assinaturas. E a gente teve 88,67% de sucesso no que tange essa métrica de base que a gente tinha estipulado. A gente tem taxa de conversão, engajamento inicial, custo por aquisição CPA e receita gerada seriam informações que a gente pegaria do time de gestão de tráfego para preencher isso aqui. É muito importante que o seu debriefing tenha dados dos relatórios do seu lançamento. E o que deu certo, né? A gente colocou aqui alguns pontos que deram certo no lançamento e a gente também colocou observações do que deu errado. Eu coloquei, ó, o que deu certo, o que deu errado, lições aprendidas, lições chaves e recomendações de ação. Que já é um debriefing que não pega só a visão do lançador, mas também de toda a equipe que trabalhou no lançamento. Eu não acredito no debriefing que não passe pelo feedback de todos. A operação diz muito sobre o lançamento e tem muito detalhe que a gente perde porque não houve essas pessoas. Então, aqui, o que que eu coloquei, né? Meu feedback desse lançamento. Do onboard, a gente teve a taxa de primeira ativação, ou seja, de onboarding ali de pessoas que utilizaram a comunidade de 7 dias. A gente conseguiu colocar cerca de 91,73% dos membros já dentro da comunidade, já fazendo o seu primeiro acesso e se apresentando na comunidade. Então, eles passaram por todos os espaços de comércio aqui, ensinando a usar a ferramenta, abrindo publicação. A gente criou também automações para isso. Uma pessoa concluiu, se apresentou na comunidade, ela foi direcionada para o próximo espaço. Ela concluiu o cursinho de checklist de apresentação na comunidade, ela recebeu um direcionamento para conhecer os eventos da comunidade, reservar a presença nos eventos, no espaço de eventos. Assim que as pessoas entravam na comunidade, já tinha uma automação lá do gestor de comunidade, dando as boas-vindas e recomendando para esse membro se apresentar na comunidade e baixar o aplicativo, porque a gente já sabia que essa persona usaria bastante a comunidade pelo celular. Então, já no primeiro contato, a gente customizou uma copy e uma CTA para incentivar a usabilidade e a coleta de dados. Lembrando que quando o membro se apresenta na comunidade, a gente não faz isso só porque é bonitinho, a gente faz isso porque a gente está coletando dados, entendendo quais são as expectativas dessas pessoas que estão chegando e como elas podem até agregar nesse espaço com o passar do tempo. Comentários, reações, engajamento precisa ser curado e visto como dado, não como algo vazio. Aqui a gente teve uma taxa desses 91,73% sem usar grupo de avisos. No primeiro momento, a gente não usou estratégia de grupo de avisos. A gente realmente fez um onboard muito bem estruturado em Customer Education. A gente gravou um videozinho curto explicando cada coisinha, como é que clica para salvar um post, como é que clica para seguir uma publicação, como é que clica para criar uma publicação. Tudo em pequenos vídeos muito bem desenhados. Então, tinha o zoom do botão, circulando o botão, colocando legenda explicando para que serve o botão. Vários vídeos curtos dinâmicos nessa estruturação de onboarding distribuídos pela comunidade e organizados para a gente utilizar aí em apoio ao time de suporte também, tá? A gente teve esse cuidado. Tinha vídeo explicando como é que você entra no seu e-mail, clica no convite e se inscreve, explicando o que que é muito importante a pessoa preencher na inscrição dela. A gente tinha, por exemplo, campos personalizados. Nessa comunidade, os membros tinham que sinalizar ali, nas opções de caixa de seleção, quais são as suas especialidades. A gente teve que trabalhar isso.
E a pessoa colocava todas as especialidades dela dentro de odontopediatria. Só fazer uma coisa aqui, porque eu acho que eu tô com a mão levantada e não precisaria, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui é tudo ao vivo, gente. É quando dá ruim, é ao vivo também. Quem sabe faz ao vivo. Concordam? Eu sou dessa psicologia aí. A gente teve, recapitulando, 91,73% de pessoas dentro e 8,27% de pessoas que ainda não haviam entrado na comunidade dentro desse espaço de 7 dias. E o que que foi feito com essas pessoas? Com esses 8%? A gente foi atrás no WhatsApp. A gente tinha o contato de WhatsApp coletado dessas pessoas via Guru, que foi a integração que a gente fez, Pagar-me, Guru e Circle. Então, lá na Guru tinha como a gente acionar as pessoas pelo WhatsApp. E aí eu criei uma copy com um videozinho explicando, ó, como é que você entra na comunidade, primeiros passos, como é que se inscreve. E me colocando à disposição para ajudar essas pessoas. Isso 3 dias depois. Não entrou 3, 4 dias depois, enviando convite lá no Circle todo dia, nos horários de pico que as pessoas mais acessavam o celular pelas métricas que a gente tinha. 3 dias fazendo isso. Não entrou, a gente chamava no WhatsApp. Aí depois disso, não respondeu. Depois, mais 2 dias, ou seja, no ciclo de 5 dias, eu mandava um áudio. E as pessoas eram mais responsivas ao áudio. Porque é uma quebra de padrão você trocar copy por outro formato. Se houvesse uma resistência acima de 7 dias, eu até poderia pedir para o expert gravar um vídeo. Aí sim a gente teria mais adesão ainda. Lembrando que aqui as únicas automações que eu utilizei nessa comunidade são do próprio Circle, ou seja, a gente utilizou os workflows para fazer todas as automações de onboarding da comunidade. E a única automação que a gente fez por fora foi a integração da Guru com o Circle. Aí a gente cria na aba de desenvolvedores uma chave API ali do Circle mesmo e conecta essa chave API junto à Guru. E aí configura o acesso aos espaços de acordo com a oferta. Tá? Lembrando que a Guru ela não é tipo um maker ou um zapper, não. Ela é um integrador, na verdade, focado em conectar checkouts, paywalls de pagamento com outras plataformas. Você pode usar o checkout da Guru. Meu cliente, no caso, preferiu usar o checkout da Guru. Particularmente, eu gosto muito do suporte da Guru. Nos ajudaram muito, são muito eficientes. Eu gosto bastante dessa estrutura de sucesso do cliente deles. É de Portugal a empresa, tem brasileiros também, suporte de WhatsApp, muito bom. Tem os horários de atendimento deles, né? Que tem a questão do fuso também. E eles são muito bons. Eu sempre recomendo o cliente usar o Stripe, se ele puder. Porque eu poderia fazer o workflow, as automações com tag, alinhado aos paywalls de pagamento e teria toda a gestão financeira num lugar só. Então, meu cliente, no caso, ele optou por Circle, integrada com o Guru, integrado com Pagar.me e integrado com Notas. Se eu tivesse Circle e Stripe, eu teria, além dele, só o Notas e não teria a assinatura da Guru. Você tem que pagar por mês ali em euro para você ter a ferramenta. Fora a taxa, por exemplo, do Pagar.me. Então, esse cliente poderia ter economizado mais em termos de configuração de checkout se usasse o Stripe. Você não fica na mão com relação a Guru, só que tem algumas automações muito úteis de paywalls que você vai ter que gastar mais um dinheirinho aí integrando usando o Zapier. Dá para fazer as mesmas coisas, só que, por exemplo, tag alinhado ao plano que ela comprou é o tipo de automação maravilhosa para você fazer sua gestão, mas que você só vai conseguir fazer pagando por fora o Zapier. Não tem como fazer de maneira automática. Preciso trocar o e-mail de compra.
as ferramentas não se comunicam para fazer essa alteração automática. Você tem que alterar manualmente na Guru e colocar uma tag invisível por dentro e gerenciar aí esse convite manual que você vai precisar mandar. Não achei prático por esse sentido. São ferramentas que tecnicamente se integram, mas não se comunicam. E aí você tem que ter um bom alinhamento entre as duas partes. Eu pegava o feedback da Guru, para o que eu precisava, e depois mandava e-mail para o Circle e pegava o feedback do Circle e conectava as coisas. A Stripe você tem mais agilidade com relação a isso, porque já são integradas, né? Aqui eu falei sobre a abordagem no onboarding ativo que eu fiz, né? Um a um em todas essas pessoas, para elas entrarem no Circle. Não criei canal de avisos. Eu fui contratada apenas para criar e estruturar essa comunidade, tá? Então eu não estou mais com eles. Mas se eu tivesse, eu implementaria um canal de WhatsApp alinhado ao próximo evento da comunidade e orquestraria essa experiência. Mas só um canal de avisos uma vez por semana. Não ficaria colocando muitos conteúdos nesse canal. Aqui a gente teve um lançamento que 18% das pessoas compraram por Pix. Um dia antes de fechar o carrinho, a gente abriu a opção de Pix. Então, essa gestão dos 18% que compraram por Pix vai ser uma gestão financeira manual. O cliente não implementou nenhuma automação com relação a isso. Mas a maioria das compras aí vieram por cartão de crédito, tá? Parece que é um cliente que ia abrir carrinho de novo, mas eu não sei como eles fizeram isso. Que a gente abriu carrinho nesse período 18 a 24, né? E tem muita gente que vira cartão dia 5, dia 10, né? Então tem uma demanda reprimida aí ainda que dá para repescar. Volume de vendas, a gente teve um pico de vendas, como você pode observar no dia 18, e um outro pico de vendas no dia 23. Por quê? Dia 18 a gente teve um pico de vendas porque abrimos o carrinho nesse dia. Então fiquei fazendo um onboarding lá no Circle, o lançamento foi 8 horas da manhã, fiquei fazendo um onboarding dessa galera até meia-noite, 1 hora da manhã. Porque assim, você tem que pegar esse funil logo, não pode demorar muito. Pegar as pessoas aquecidas na energia do lançamento e trazer clareza para elas. Esse volume, esse primeiro volume de compra, é muito interessante que ele entre logo na plataforma, que isso facilita todo o trabalho de onboarding dos próximos 7 dias. Então, aqui a gente teve um pico no dia 18 e um outro pico no dia 23, porque abrimos a opção facilitada de pagamento para Pix. Não abrimos boleto parcelado. Ainda bem. Eu recomendo que se você for trabalhar com Pix, e isso pode ser legal para gerar um pico de vendas, mas que você já pense como é que eu vou automatizar aqui a gestão da cobrança dessa galera, porque Pix, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, era uma gestão manual e gerenciar cobrança de Pix manualmente é muito chato. Por e-mail, legalmente é muito bom, mas você vai ter que ficar ali cobrando as pessoas no WhatsApp também, porque elas esquecem de pagar. E no cartão de crédito já debita automaticamente, é mais seguro para o seu negócio. A nível de gestão financeira mesmo, desses tickets. Aqui a gente teve dados extraídos da comunidade Circle. Então aqui a gente já tinha uma galera matriculada automaticamente nos cursos. Esse curso aqui tem menos gente porque a gente vendeu plano equipe e plano solo. Ou seja, o dentista sozinho, ele poderia comprar um pacote que teria acesso a determinados espaços. E a gente também tinha o plano equipe, onde a gente trabalharia ali lançamentos de cursos relacionados à equipe. Então, treinar o recepcionista, treinar o financeiro, treinar todo o ecossistema de pessoas que trabalham na construção, na operação da clínica do dentista. Eram dois pacotes. Inclusive, a gente queria vender assentos. Daria para fazer, mas aí o cliente teria que investir na automação e ele não investiu. Mas quando a gente fechou o carrinho, muita gente procurou isso, essa opção de comprar mais assentos, mais acessos dentro do Circle. Então funciona, a gente está implementando essa estratégia.
Mas, de novo, o cliente tem que investir. Então, a gente teve aqui 184 matrículas, porque só entrou nesse curso de recepção de alto impacto quem comprou o plano equipe. Então, a gente teve mais compras do plano solo do que um plano equipe no primeiro momento. Então, aqui a gente tem a galera que começou a fazer, e aqui a gente já está tendo uma taxa bem mais alta. Meu cliente já tinha um curso na Academy, que é o Fórmula Encantadora, a gente colocou de bônus nessa oferta de lançamento aqui, já migrando todo o ecossistema do curso lá da Academy para o Circle. E aqui a gente já tem resultados melhores do que tinha lá. Migrei todo o curso, 50 aulas. Cada uma tinha em média de 7 a 15 minutos no máximo. Aulas bem produzidas. Foi fácil migrar do Udemy, inclusive o Udemy foi um suporte muito legal, bem melhor que a Hotmart, inclusive. Vamos lá. Aqui o Conheça Simples era um espaço de curso que a gente utilizou para fazer onboarding e ensinar sobre a experiência, então ele foi um espaço que foi bem visitado, eu considero que foi um espaço que as pessoas utilizaram. Primeiros passos também. Para uma semana, num contexto de lançamento, deu para perceber que as pessoas estavam passando pela guiança do onboard, sabe? Vivenciando o Comece Aqui, começando a fazer os cursos. Deu para ver, deu para sentir em tempo real essa jornada sendo vivenciada da maneira que ela foi construída. Eu estou muito feliz que as partes de curso começaram a ser. Tem vários cursos lá para serem lançados ainda. A ideia é lançar 2 aulas por semana, curtas, e planejar o lançamento, né, dos outros cursos também. E divulgar esse cronograma é algo que eu orientei para esse cliente. Divulgar, né, mês a mês, igual a gente faz aqui no Circle, o que que vai ter no mês que vem? Sempre avisar. E vai lançar uma aula nova? Divulga. Enfim, a gente teve uma organização de preparar o cliente para essa visão. Aqui eu tô tirando as métricas direto do Circle, tá? Deixa eu só aumentar aqui, porque não tá. Gente, peraí. Não dá pra ver muito, né? Dá um zoom aí, qualquer coisa. Deixa eu só diminuir aqui um pouco, porque eu não tô enxergando. Não, no Circle você vai ter acesso a. Lembrando que, ó, esses dois aqui, ó, formas de pagamento e volume de vendas, é o painel de dashboard da Guru. Aqui é do Circle mesmo, ó. Então, no Circle a gente tem o dia e horário mais popular. Nessa persona, de 7 a 8 horas da manhã, de meio-dia, de 11 a meio-dia e das 18 às 20 eram os horários que as pessoas mais utilizavam. Final de semana, nem tanto. Sábado as pessoas utilizavam para estudar, domingo era um dia menos engajado que a gente tinha. Isso é padrão de comportamento da persona. Por isso que você tem que pensar, isso é você construir um algoritmo utilizando o Circle. Você está saindo da dependência de uma rede social para criar seu próprio ecossistema digital. Então, aqui você vai criar as rotinas de produção de conteúdo e alinhar os seus clientes com isso. Não é volume, não é mais conteúdo, é produzir melhor e distribuir isso de forma inteligente, de uma maneira que seu cliente vá degustando a sua comunidade aos poucos. A gente tinha clientes de, a maioria do Brasil, como você pode observar, mas tinha gente de Portugal e pela Europa também. E tinha alguns clientes nessas características. Uma coisa muito interessante, e para mim uma das métricas mais importantes, que é a aba de dispositivos no Ser. A maioria das pessoas estavam utilizando pelo mobile web a comunidade. Aqui a gente até viu uma boa distribuição, gente usando pelo desktop, mas se a gente for somar o mobile web, Circle iOS e Android, a gente tem um percentual maior de gente utilizando a experiência pelo celular. Geralmente quem usa mobile web é quem usa tablet. E como desde o começo, a primeira automação do Circle já tinha CTA para baixar o aplicativo, a galera foi baixando o aplicativo. Eu comecei a perceber em 2 dias que a galera estava procurando aplicativo, aplicativo, aplicativo.
Ajustei a automação do onboard e já coloquei direto, as pessoas já iam baixando o aplicativo. E é um aplicativo, inclusive, que foi muito elogiado, porque ele é muito intuitivo. E a gente gravou muito tutorial de mobile para esse projeto, porque a gente entendeu como esse público consome. Não adianta só você gravar um monte de tutorial desktop. Esquece. Se a sua persona é mobile, você vai ter que gravar tudo também na versão mobile. Novas publicações. A gente teve muita publicação de membro postando o caso clínico, porque a gente tinha um espaço para isso, para os dentistas postarem casos clínicos. Na área da saúde é uma dinâmica que funciona muito bem, tanto para publicações quanto para encontros ao vivo. As pessoas pagam por especializações onde elas consigam conversar sobre casos de discussão. Eu daria aqui para reciclar esse conteúdo e trabalhar com isso, ó, de N formas. A maioria das comunidades na área da saúde são no Telegram e é sobre casos de discussão e postagem de artigo. No Circle, você consegue fazer uma experiência tão clean, tão minimalista, tão limpa, que você pesquisa e encontra tudo o que você quer no Circle. Você monta a sua própria biblioteca de referências de conteúdo. É uma persona que carece de newsletter segmentada, com artigos científicos atualizados, comunicados de uma maneira simples para eles entenderem. Os próprios membros foram trazendo as coisas que eles queriam ver na comunidade. A gente tinha, em média, acho que umas 3 a 4 postagens de caso de discussão na comunidade. E no Circle publicavam, sabe, foto antes, depois, iam conversando nos comentários, nos threads dos comentários, se ajudando, recomendando ferramentas, né, de trabalho e tudo mais. Então, o Circle trouxe essa organização. A gente usou também as categorias, né, os tópicos, para segmentar os casos de discussão por especialização, vamos supor. Meu caso de discussão é de odontopediatria e PNE. Acho que é PNE que fala. Então, beleza, você vai marcar. Odontopediatria e PNE. E aí as pessoas já iam criando o catálogo. A gente já tinha uma biblioteca de casos de discussão super organizada usando a funcionalidade de tópicos. A gente ensinou como é que usava. Na publicação assim de entrada que ensina como é que usa o espaço, com vídeo, explicando como é que você cria um caso de discussão, subindo vídeo ou imagem para acompanhar seu texto e configurando a categoria, explicando por que que aquilo era importante. Então, as pessoas criaram um post certinho, sabe? E muita gente vai para acompanhar esses casos clínicos. E aí a evolução do trabalho desse caso clínico é postado na comunidade. Então, a gente tinha, ó, muita coisa relacionado a engajamento de publicação sobre caso clínico. E aqui você tem trauma, dentição, decídua, bebê de 1 ano, classe 3, enfim, muitas coisas assim. Conduta com crianças muito pequenas, enfim. E a gente tinha uma taxa boa ali, as pessoas realmente elas interagiam muito nessa comunidade. É um engajamento assim que eu não esperava, mas que ao mesmo tempo foi intencional de ser construído, tá? Espaços populares. Existe uma vitória aqui. O Diga Oi é presente, a gente teve 108 publicações, e é muito bom. Metade das pessoas que compraram a comunidade se apresentaram nela. E a gente acolhia as pessoas nos comentários, tá? Não ativamos a parte de gamificação ainda, é uma coisa que eu planejo com muito carinho, não faço por fazer. Caso clínico de aluno foi um espaço que foi muito consumido, muito, engajou bastante. E conversa aqui é um espaço que começou a crescer também, que é um tipo um chat geral, tipo conversas que a gente tem no Circle. Até inspirado nesse espaço, inclusive, que a gente criou essa opção. Ah, você quer dar um desabafo, um feedback, compartilhar um desafio, uma história de superação, alguma coisa assim, fora de caso clínico, posta ali.
Aí a gente tirava esse medo da pessoa postar no lugar errado. Não sabe onde postar? Posta na conversa. No Conversa Aqui. E tinha outros espaços também que a gente estava desenvolvendo que eram até da nossa própria produção de conteúdo para eles. Deixa eu descer aqui. Quando eu saí do projeto, a gente estava com 21, tá? Com 20 pendentes só. E aí eu percebi que quando eu mandava áudio, enfim, fazia um acolhimento em outros formatos, a gente conseguia subir a taxa de adesão dessas pessoas. Porque tem gente que compra e não entra porque não tem tempo, porque procrastina, porque está enrolado. Até pedem desculpa por não ter entrado antes. Mas a gente só descobre isso indo atrás das pessoas e entendendo, mostrando que se importa com a adesão delas. Isso é independente do ticket, tá? Você pode estar vendendo negócio a R$ 10, você pode entregar excelência para qualquer ticket que você estiver oferecendo. Isso influencia também na percepção de valor e das pessoas comprarem outros lançamentos seus. O que deu errado, na minha concepção, tiveram algumas coisas que eu mapeei na Guru, como várias tentativas de compra, que as pessoas não conseguiam comprar. Por exemplo, essa moça desistiu, tentou 3 vezes. E tinham várias pessoas que tentavam 2 vezes e só conseguiam comprar na segunda. Por que que a gente teve uma taxa até muito boa de adesão nesse lançamento? Porque tinha demanda reprimida. O Expert ele tem um bom posicionamento, portanto, a maioria das conversões vieram de demanda reprimida e público quente. Pessoas que já conheciam o doutor. Então, eu reparei nesse detalhe ali na Guru, mas eu não era responsável por investigar esse ponto de usabilidade, então eu só mapeei e trouxe para o debriefing. Para quem for cabível tratar essa questão, resolvê-la. Documentação de playbook de vendas é uma coisa que eu senti muita falta e não tinha. Sempre sinto falta disso em lançamento, gente. Recuperação de vendas também, casos que a gente perdeu porque não tinha recuperação de vendas. Senti falta de processos de documentação de reembolso, cancelamento e recuperação de vendas. Acessibilidade e ambientação de acessos. Eu recebi acessos assim, em cima da hora. Acessos que, se eu tivesse recebido dentro do prazo, eu teria otimizado a experiência de algumas automações e alguns entregáveis, que poderiam, inclusive, até fazer a gente faturar acima de 7 dígitos. Alinhamento sobre quem faz o quê, como as coisas são feitas, quando as coisas são feitas e qual é a cultura da empresa. Era difícil alinhar comunicação, porque não tinha estruturação de negócio a nível de eu ter percebido. Então, eu entrei com a metodologia e fiz da metodologia a prática, e trazendo a importância: cultura, processos, pessoas. Eu não sabia, dentro das pessoas que trabalhavam ali comigo administrativamente na base estratégica, o que elas faziam, como elas faziam, quando elas faziam. Quando você não sabe disso, ou você toma atitudes de forma sem contexto e aí perde a assertividade, ou você avança sinais, porque você é proativo e quer resolver problemas logo. Então, assim, eu recomendo que quem contrate tenha clareza de quem faz o quê, para que o contratado consiga performar melhor no seu ecossistema. Outra coisa que eu procurei trazer também foi grupos de WhatsApp. Sair dessa conversa um a um. Grupos de WhatsApp para facilitar o onboarding, para pegar os fluxos dos casos que a gente tinha algum problema de bug de automação. Então, eu criei grupos segmentados para resolver determinados problemas de processos e comunicação dentro do projeto. Isso foi muito assertivo. Eu não gosto de trabalhar comunicação a um. Se eu tiver que te dar um feedback de elogio ou crítica, eu vou te dar no grupo. Eu não vou fazer um a um. E-mail de suporte, telefone de WhatsApp para fazer atendimento, recuperação de vendas e pós-vendas. Eu recebi essas informações em cima do carrinho aberto, então foi complicado. Eu utilizei um fluxo de onboard, um grupo de WhatsApp interno da empresa, como improviso de pipeline de CRM, porque a empresa não tinha CRM. E foi com isso que a gente conseguiu resolver vários problemas, com essa comunicação interna.
É em grupos, não no individual. Não teve uma separação clara entre funil de vendas e funil de atendimento. Recomendei ao cliente que implementasse um CRM para o próximo lançamento, porque às vezes o cliente ele vai tirar uma dúvida com você de compra e ele vai no WhatsApp, ele vai no Instagram, ele vai no contato de um monte de gente, ele vai no Facebook, ele vai em tudo que é lugar. Com o CRM você consegue rastrear toda a jornada dele e orientá-lo a se direcionar a você num determinado canal. Então você lida melhor com essa ansiedade, com essas mensagens que vêm durante o lançamento, que são oportunidades de venda também. Toda dúvida, objeção, reclamação é uma oportunidade de você trazer mais clareza e vender sua solução. Aqui eu também orientei que o cliente documentasse o processo de emissão de nota fiscal e conferisse as automações antes do lançamento, pelo menos uns 15, 20 dias de antecedência. Para próximos lançamentos, né? Muita coisa foi feita manualmente, já validando os processos de automação para próximos lançamentos, mas não fazer em cima da hora, fazer com antecedência. Recomendei a gestão de assinatura por Pix. Define o processo, como é que vai ser feita essa gestão? Manual ou automatizada? Lições aprendidas do lançamento. E aqui, recomendações de ação. Eu coloquei agendar a sessão de treinamento da plataforma para a equipe de suporte, documentar processos mencionados nesse debriefing, revisar e otimizar a cópia da página de vendas. Eu não tive acesso a entender se a landing page converteu bem, como é que foi a performance da landing page e nem do tráfego pago. Criar um checklist técnico de pré-lançamento. É aquilo, né, gente? Quem faz o quê? Quando e como? Um negócio só funciona com comunicação se você tem a base. E quem dá a base disso, muitas das vezes, é quem contrata. Até para o contratado chegar com a estrutura dele, ele vai precisar entender como funciona a sua estrutura. Aqui eu quero mostrar pontos de assertividade com relação ao lançamento. Debriefing longo, né? Debriefing meio longuinho. Mas é o primeiro que eu tô gravando, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais curtos no futuro. Nosso lançamento foi feito em estúdio. Quero só ver se eu já postei o lançamento. O nosso lançamento ele foi feito em estúdio. Eu já vou explicando, né? E aqui o PC ele não está contribuindo muito, não. A gente fez o lançamento em estúdio. E aí tinha uma tela. E nessa tela a gente compartilhava como era o Circle por dentro. Mostrava os espaços, mostrava como seria, tipo um pré-onboarding, sabe? O que que você está comprando. A gente trouxe essa clareza visual e isso ajudou muito na conversão e no onboarding. Nesse pico de vendas, assim, a gente conseguiu acolher de maneira mais escalável essas pessoas. Recomendei que o cliente entrasse no Circle pelo menos pelo plano business, isso foi uma grande vitória. Nosso encontro de boas-vindas, a gente estava com 246 membros. Nosso encontro de boas-vindas sem tanta divulgação assim, porque é uma questão de alinhamento de equipe. A gente botou 50 pessoas passando por esse encontro de boas-vindas, as pessoas assistiram a gravação também. Eu considero isso uma boa performance, excelente performance, porque eu não consegui trabalhar com esse cliente em antecipação de 3 dias que eu gosto de fazer e antecipação de stories. Mas eu usei o Market Hub e eu ainda não tinha um canal de avisos. Eu criei enquete para as pessoas votarem e me ajudarem a construir o canal de avisos, antes de lançar o canal de avisos. Então, tudo que eu vou lançar numa comunidade,
feature, canal de comunicação, espaço, eu rodo pesquisa antes. Eu monto com base naquilo que as pessoas me trazem, por mais que eu já tenha tomado uma decisão, eu sempre pergunto aos universitários também, para eles se sentirem parte pertencente a essa construção, porque a comunidade é sobre as pessoas que fazem parte dela. Deixa eu voltar aqui. Stop share. Ai, ai. Vamos lá. A gente está com a mão levantada aqui sem necessidade. Bom, gente, eu estou contando com a boa vontade aqui do meu computador para abrir a questão do lançamento, porque eu quero mostrar uma informação que eu considero relevante aqui para você, para sua aprendizagem. Se você achar que eu estou falando muito devagar ou sendo redundante em alguns detalhes, não se seu tempo, não tem problema, tá? O lance é, dentro desse tempo que você está assistindo esse vídeo, a gente consiga te ensinar alguma coisa relevante, ou seja, útil do campo de batalha. O que eu estou mostrando aqui são bastidores do dia a dia. A gente fez um lançamento de mais de 7 dígitos. E arrisco dizer que se a gente estivesse mais alinhado, poderia até fazer um lançamento de 8 dígitos. Eu cheguei com a promessa de lançar essa comunidade em 20 dias, é um prazo muito curto. A gente já tinha algumas informações prévias, eu fiz reuniões muito longas e muito próximas do lançamento. Para não atrasar a parte de design, eu precisava que o cliente aprovasse tudo sem a gente ficar indo e voltando no design, porque isso ia prejudicar a experiência da entrega mesmo, e atrasar as coisas. As pessoas não podem chegar num pitch de lançamento de comunidade e não ter clareza do que vai ser experienciado na comunidade. Isso tem que estar, pelo menos, bem pré-definido, muito bem pré-definido. Não é a promessa, não é pela promessa da casa construída que as pessoas pagam. As pessoas pagam pela clareza desse processo de construção. E você tem que mostrar, compartilhar a tela, onde é, como é que vai ser, o que que vai acontecer nesse espaço. É isso que tem que entregar. Clareza. Como é que vai ser essa experiência que a gente está passando aqui? Esse vídeo do lançamento eu vou colocar no canal, tá? A gente está conversando aqui. A gente vai colocar no canal. Não está postado ainda, então eu não vou mostrar isso não. Mas pegou a visão? Quer fazer um lançamento de comunidade? Na hora de fazer o pitch, não faz só o pitch tradicional com PPT bonitinho, mostrando como é que vai ser. Compartilhe o Circle, mostra a plataforma, estrutura os espaços, por onde ela vai passar, por que que é importante ela passar pelo onboard. Mostra essa dedicação em trazer intencionalidade para cada espaço que você criou. Tudo tem que ter um objetivo dentro da sua comunidade e tudo precisa estar alinhado ao propósito dela. Sua comunidade resolve qual o problema, meu amigo? Qual o problema a sua comunidade resolve? Para quem é, para quem não é? Por que ela existe? Eu sei que você tem as suas motivações comerciais, de negócio, pessoais, mas o que vai vender é a narrativa que você vai construir para as pessoas que vão comprar. É essa narrativa que as pessoas vão pagar para ter. Então, precisa ajudar essas pessoas a evitarem um fracasso e alcançarem um sucesso através do seu ecossistema. É isso que você tem que entregar. Estilo de vida. Uma experiência que a pessoa sente que ela está pagando e isso está trazendo um benefício para ela, seja emocional ou até mesmo financeiro. Tá bom?
Nosso vídeo teve alguns imprevistos aqui, né? Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, pode trazer comentários e dúvidas sobre lançamento de comunidade. A gente faz parcerias também. E a gente tem escolhido clientes que estão dispostos a jogar o jogo do longo prazo. Então, se você tiver essa predisposição, talvez eu possa ser uma solução de negócio para a sua comunidade. Te vejo no próximo conteúdo. Muito obrigada pelo seu tempo, tá? Fica aqui no canal, a gente vai ter. Eu estou repostando o lançamento que a gente fez para você ver na íntegra essa construção. E a parte mais importante é quando o cliente compartilha a tela e mostra a plataforma. E uma coisa muito importante que esse cliente fez para facilitar o trabalho de onboarding humanizado e ativo é apresentar a pessoa X como gerente de comunidade. Vai desligar alguém do seu projeto de comunidade? Faça um desligamento humanizado. Passe o bastão para outra pessoa. Comunique na comunidade abertamente essa mudança. Faça um ritual de passagem. Não simplesmente tire acessos. Isso é algo que eu sempre tentei ensinar para os clientes. Eu vou continuar repetindo isso. Ter atendimento humanizado é muito legal, mas tem técnica e estratégia para você manter a qualidade disso. Isso envolve treinamento e funil. Beleza? Considerações dadas? Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo juntos.